oi, gente que assiste meu canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no Casos Misteriosos de hoje, nós vamos falar sobre um desaparecimento super misterioso e que traz um vestígio da sua história até os dias de hoje. Às vésperas do Natal, em uma cidade da Virgínia, Estados Unidos, a família Sader, composta por George, que era o pai, Jenny, que era a mãe, e seus 9 de 10 filhos, estavam prestes a vivenciar um dos maiores mistérios de suas vidas. Naquela noite de 24 de dezembro, a filha mais velha do casal, Marion, havia surpreendido as irmãs mais novas, Martha, de 12 anos, Jenny, de 8 e Beth, de 6, com brinquedos novos, e as garotas acabaram pedindo à mãe, Jenny, para brincar até mais tarde com os brinquedos. Neste momento, George, o pai, já estava dormindo juntamente com os filhos mais velhos, que eram o John, de 23 anos, e o George Jr., de 16. Logo após, Jenny coloca Sylvia, que era a filha mais nova, de 2 anos, na cama e também vai dormir. Exatamente à meia-noite, logo após Jenny estar deitada, o telefone tocou e ela se levantou, desceu para atendê-lo, e o que nos leva a crer também que ela não tinha um sono muito leve, já que ela ouviu o telefone tocar e acordou com o barulho do telefone tocando. Quando a Jenny atende o telefone, ela ouve uma voz de uma mulher que procurava por uma pessoa que não morava na casa e também que ela não conhecia, não reconhecia a voz. E ao fundo da ligação, ela ouvia risos e copos brindando. Ela achou bem estranho, mas acabou desligando o telefone e foi verificar a sala onde que as crianças mais novas estavam brincando e viu que já não havia mais ninguém lá, além de Marion dormindo no sofá, e então subiu e voltou a dormir. Somente a 1 hora da manhã, a Jenny acordou novamente com um barulho no telhado, seguido de um estrondo, mas logo após não ouviu mais nada e adormeceu novamente. Porém, meia hora mais tarde, a Jenny acordou e sentiu um cheiro de fumaça. Logo percebeu que o escritório do George estava em chamas. Foi então que ela acordou o George e os seus filhos mais velhos. Eles chegaram a chamar pelos filhos mais novos que estavam lá no sótão, mas nenhum deles responderam. Como as chamas já haviam se alastrado pelas escadas, eles não conseguiram ter acesso ao sótão. Foi então que um dos filhos mais velhos correu até os vizinhos mais próximos para chamar os bombeiros. E o George, o pai, estava descalço e, na tentativa de chegar ao sótão da casa onde os filhos mais novos estavam, acabou machucando um dos seus braços, mostrando sim os seus esforços, para tentar chegar ao sótão e salvar os filhos. E tal atitude foi entendida mais tarde, quando um dos filhos mais velhos, que estavam lá do lado de fora da casa, revelou que tentou procurar a escada que ficava atrás da casa, e eles sempre utilizavam aquela escada, e aquela escada simplesmente havia desaparecido. E para que vocês consigam entender melhor o cenário, é muito comum em casas dos Estados Unidos possuírem sótãos, que parecem se transformar em quartos ou cantinhos da bagunça. Como aqui no Brasil, que nós utilizamos uma espécie de porão, que geralmente fica abaixo das casas ou do lado de fora da casa, diferente do sótão que fica acima, como é nos Estados Unidos. Os bombeiros chegaram a ser acionados horas próximas ao incêndio, devido ao fato de a casa do vizinho não ser tão próxima à residência da família. Enquanto isso, os outros integrantes da família, após a tentativa frustrada de salvar as crianças, tiveram sua casa resumida em cinza em apenas 45 minutos. Somente pela manhã, os bombeiros chegaram ao local, sendo um dos bombeiros irmãos de Jenny, justificando a demora por estar em um período de guerra e ter pouco pessoal para atender as chamadas. O mais curioso é que nenhum corpo das 5 crianças foram encontrados, ou qualquer vestígio que as crianças estivessem ali. George e Jenny chegaram até encontrar eletrodomésticos e outros objetos da casa em bom estado, praticamente, deixando um mistério sobre o paradeiro das crianças. Logo se especulou então que as crianças haviam sido sequestradas, pois não havia nenhuma prova de que as crianças estavam mesmo na casa durante o incêndio. Os policiais responsáveis pela investigação acreditavam a todo momento que o fogo havia consumido tão rápido e com uma temperatura tão elevada que não restou nenhum vestígio das crianças, nem ossos, nem nada. Mesmo assim, George e Jenny não mediram esforços para obter respostas sobre seus filhos. Colocaram vários outdoors em toda a cidade
com recompensas para quem tivesse qualquer informação sobre as crianças e contrataram um investigador particular. Além do mais, a Jenny chegou até a fazer alguns experimentos, né, com alguns ossos de animais queimados em alta temperatura para tentar entender a teoria da polícia local, né, que todas as crianças haviam desaparecido por causa da alta temperatura que elas haviam sido queimadas. Mas nem mesmo os ossos dos animais que ela utilizou para fazer o experimento sumiram completamente, ou seja, a teoria estava um pouco fraca da polícia local. Algum tempo depois, houve até uma escavação no local do incêndio para tentar achar algum vestígio, alguma prova, né, de que as crianças realmente estavam ali no dia do incêndio, para que toda essa questão do desaparecimento das 5 crianças fosse anulado, mas não houve nenhuma informação sobre alguma prova que tenha sido encontrada no local da escavação onde houve o incêndio. Uma das principais teorias mais fortes seria a oposição que o próprio George tinha contra o ditador Mussolini. E naquela época, isso era algo que trazia bastante desconforto tanto para a família quanto para os apoiadores de Mussolini. No mesmo ano em que aconteceu essa tragédia, esse incêndio, o George recebeu em sua casa um vendedor de seguros de vida e o George não quis aceitar, não quis fechar nenhum contrato com ele e mandou ele embora da casa deles. Esse mesmo corretor de seguros de vidas saiu da casa do Salter falando mal dele e falando que a casa dele ia se destruir em cinzas e que os filhos dele iriam pagar por isso, por causa da oposição que ele tinha contra o Mussolini. Então isso traz toda à tona, né, tudo o que aconteceu com os filhos dele, mas não tem nenhuma prova. Outra teoria também aponta para um homem, né, que visitou a casa deles um tempo antes de acontecer o acidente. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas ele estava à procura de trabalho e aproveitou a ocasião, verificou a parte de trás da casa e falou, né, com o George que havia um provocador de incêndio, que aquela rede de distribuição, aquele quadro de distribuição ainda iria matá-los, e o George não quis que ele trabalhasse lá e ele saiu um pouco aborrecido. Isso seria outra teoria, que esse mesmo rapaz que procurou trabalho naquela casa, já conhecia todo aquele ambiente ali, poderia ter se revoltado contra eles. Porém, não fazia muito sentido o que aquele rapaz estava falando, porque, segundo George, a rede de distribuição, o quadro de distribuição de energia tinha sido trocado recentemente, então estava tudo novo e não tinha como haver um acidente tão inesperado como o que eles dizem que aconteceu. E uma das últimas teorias foi levantada após o incêndio, já na investigação, quando um dos filhos mais velhos lembrou ter visto um carro há semanas lá parado observando a casa e os filhos mais novos, mas que ele não havia colocado maldade, não havia pensado nisso naquela época como algo ruim, porém havia lembrado disso posteriormente, já que os 5 filhos mais novos haviam desaparecido. Então, gente, para finalizar a história, as 5 crianças permanecem sem nenhuma prova de que estavam realmente na casa durante o incêndio. E, posteriormente, né, a família recebeu uma carta 20 anos depois com uma foto de um garoto que parecia ser o Louis, que era um dos meninos mais novos e que dizia algumas palavras sem anexo, mas não foi comprovado nada, não houve nenhuma prova concreta para dar continuidade ao caso. Porém, até hoje, esse caso permanece no mistério. Não há provas que as crianças estavam na casa durante o incêndio, mas também não há provas que elas tenham sido sequestradas ou que ainda sejam vivas. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações.